Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas, o qual vamos estar falando, está na Carta aos Coríntios, capítulo de número 14, o qual Paulo fala sobre a ordem do culto e a ministração dos dons espirituais. Um problema que estava acontecendo, sim, na igreja de aos Coríntios. Paulo manda esta carta para a orientação da igreja da cidade de aos Coríntios. Posso falar em línguas estranhas no culto? Este é o tema, o estudo aqui bíblico que vamos estar estudando. Dom de línguas estranhas é um dom no qual edifica a igreja e edifica a si mesmo. Paulo tem alguns objetivos a ensinar este tema à igreja e solucionar o problema que estava acontecendo na igreja de aos Coríntios. Na cidade de aos Coríntios existia uma grande movimentação espiritual. A igreja tinha os dons espirituais, mas não sabia utilizar no momento da reunião. E Paulo adverte a igreja como utilizar os dons espirituais de maneira correta, de maneira que a igreja viesse ser edificada e todos entendessem o que Deus queria passar para a igreja, orientar a igreja e ensinar a igreja. Então, Paulo ele fala sobre este dom com toda a naturalidade. Paulo ele fala sobre este assunto. Paulo fala: eu falo mais línguas estranhas do que todos vós. Eu falo línguas estranhas mais do que vocês. Então, nós vemos que há uma grande divergência neste assunto. Alguns acreditam que não existe línguas estranhas, o qual o movimento pentecostal sempre incentiva os irmãos a falarem línguas estranhas. Mas uma língua natural da terra, mas um idioma diferente. Então, nós vemos que Paulo ele fala sobre este assunto com veracidade. Não sabemos se Paulo exatamente está falando do idioma natural da terra ou está falando de uma língua estranha que somente Deus entende, e se tiver interpretação, a igreja também entenderá e a igreja será edificada. Mas o que entendemos nas Escrituras é o conselho de Paulo, para a igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nunca proibiu falar em línguas estranhas nos cultos. Existem alguns pastores, existem alguns ensinadores, o qual proíbe exatamente a adoração a Deus em línguas estranhas, ou a edificação da igreja em línguas estranhas. Proíbe não crerem e também proíbe a igreja de falar em línguas estranhas. Paulo, de maneira alguma, ensinou a igreja e aos seus liderados e até mesmo os presbíteros que presidiam na igreja, proibir o dom de línguas estranhas. Nós vemos que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 39, Paulo ele incentiva a igreja a buscar o dom de profecia e o dom de línguas estranhas, a interpretação de línguas estranhas, para que a igreja fosse, sim, edificada. 1 Coríntios 14, 4, Paulo fala, ele não proíbe exatamente que a igreja não venha falar em línguas estranhas, não proíbe a igreja de pronunciar essas línguas estranhas, mas que a igreja viesse a ser exatamente edificada. Alguns objetivos principais e alguns ensinamentos que Paulo ensina à igreja de aos Coríntios, a igreja atual em que vivemos. Olha, o Paulo fala que a igreja tem que ser disciplinada, ensinada
ao administrar o dom de línguas estranhas. O dom de línguas estranhas, ele é comparado com o dom de profecia. Paulo, ele explica que o dom de línguas estranhas é para a edificação de si mesmo, um dom íntimo, o qual busca constantemente a edificação própria. E Paulo também ensina que o dom de língua é para a edificação da igreja. E como acontecia a edificação da igreja em línguas estranhas? Quando tivesse sim uma pessoa para interpretar. E Paulo fala quando não tem interpretação de línguas, que fiquem calados na igreja. Então nós vemos que o que é falar em línguas estranhas em si mesmo, para si mesmo? É falar baixo, é falar em línguas estranhas sem atrapalhar ao andamento do culto. Nós vivemos momentos em que vivemos, que o movimento pentecostal, quanto mais você fala em línguas estranhas em público, mais você é espiritual. E a Bíblia não nos ensina isso. Dom de línguas estranhas não é sinal para os fiéis, sim para os infiéis. Por quê? O dom de línguas estranhas, segundo Paulo, edifica a igreja e leva os infiéis a ser fiéis a Deus pela interpretação das línguas estranhas. Então, aí, o dom de línguas estranhas edifica a si mesmo. O dom de línguas estranhas edifica a igreja. O dom de línguas estranhas é um sinal para os infiéis. Os infiéis, ao escutar a interpretação de línguas estranhas, é edificado. O dom de línguas estranhas é comparado ao dom de profecia, segundo a interpretação de Paulo. O dom de profecia edifica toda a igreja, trazendo algo do céu para a igreja. E o dom de línguas estranhas, quando é interpretado, traz algo de Deus para a igreja. E a igreja é edificada. Os infiéis começam a obedecer a Deus pela interpretação daquelas línguas estranhas. Então, as pessoas interpretam algo que Paulo ensina à igreja, que a igreja, quando não tem interpretação, que fique calada, como se a igreja não pudesse falar em línguas estranhas nas reuniões. Sim, podemos falar em línguas estranhas. É bíblico. Paulo ensina, não proibis o dom de línguas estranhas, em falar em línguas estranhas, mas que haja decência, que haja ordem na reunião e no culto. Quando quiser falar em línguas estranhas, fala em línguas estranhas em si mesmo, para si mesmo, edificando a si mesmo, não atrapalhando a reunião, não se exibindo publicamente que é batizado ou cheio do Espírito Santo, mas que haja interpretação para a edificação da igreja, para que a igreja venha a ser edificada. Fazendo assim, a reunião será uma reunião abençoada e todos entenderão o que Deus sim quer falar com a igreja. Então, podemos falar em línguas estranhas nas reuniões? Então, nós vemos os movimentos pentecostais atuais em que nós estamos aqui presenciando. Nós vamos compreender, quanto mais você falar em línguas estranhas, mais espiritual você aparenta ser. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Línguas estranhas é para a edificação própria e para a edificação da igreja do Senhor. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever.